Hoje eu vou falar pra vocês como que foi a minha descoberta do câncer de mama. E quando eu descobri, por que que ele tava muito grande, demorou pra me descobrir. Então, né, eu sempre tive pouco seio, né? Sempre eles falaram que tinha que fazer mamografia depois dos 40, isso, aquilo. Então era sempre ultrassom, os exames de rotina normal. E aí um belo dia, acho que foi em novembro mais ou menos, não lembro direito. Aí você tá deitada assistindo TV, assim, e aí sabe quando você se espreguiça, assim, e aí eu passei a mão e senti algo grande, assim, duro, como se fosse uma pedra. Aí eu comecei a mexer e falei, nossa, que negócio estranho. Aí eu fiquei pensando, será que tô na minha época de menstruar? Será que é alguma glândula inchada, algo parecido? No outro dia eu tava ali, falei, não é normal. Aí eu lembro que eu fui viajar e comentei com as minhas amigas. Eu falei, marquei mastologista, né? Então eu vou voltar. Na segunda-feira, domingo à noite eu volto que eu marquei mastologista, que tem esse negócio estranho, não sei o que é. Não era uma bolinha, era algo comprido, grande. E aí, passei na mastologista, ela falou, e doía, né? Doía muito, assim, incomodava, que tivesse doendo mesmo, sabe? Algo empedrando. Aí, conversei com a mastologista, ela examinou tudo, ela falou, não, isso aí, quando nasce de uma hora para outra e desse tamanho, deve ser as glândulas, alguma glândula que inflamou. Vou te passar analgésico, anti-inflamatório para aliviar a dor, e você faz um exame e vai fazer, no exame mesmo eles vão ver, deve ser líquido. E aí eles já fazem a punção só para retirar o líquido e normal. Aí eu fiquei mais aliviada, né? Que você já fica com receio. Sendo que na minha família, nem na parte materna ou paterna, não tem casos, né? De câncer de mama, assim, e tal. Então eu fiquei tranquila. Só que aí veio final de ano, isso, aquilo, aquela correria, você não consegue marcar exames, né? E aí eu tinha feito, acho que a mamografia só, e não consegui fazer essa punção, essa ultrassom pra ele retirar a água, tudo porque tinha vencido o pedido médico. E eu marquei a mastologista novamente. Quando eu marquei a mastologista, não tinha a consulta com aquela médica que eu passei, marquei com uma outra, que é a doutora Thaís, assim, que ela é incrível, eu falo que eu admiro ela demais, assim, como médica, como pessoa, como mulher, assim, ela é incrível. E eu tive que marcar com ela, falei, tudo bem. Quando eu vi o jaleco dela, tava assim que ela trabalhava na parte do Hospital das Clínicas do Instituto do Câncer. Eu já fiquei apavorada, assim. Mas quando ela colocou a imagem, assim, né, pra olhar naquela luz, a mamografia, ela já falou, não, isso aqui não é água. E era grande, assim, ó, comprido. Isso aqui não é água. Fica calma, não vou pedir para tirar esse líquido, nada. Eu quero a biópsia, e já tinha na axila, tudo. E ela falou, não vê coisas na internet e tal, né? E ela pediu de urgência. Ok. E nisso eu já estava separada, né? Dentro de casa do meu ex-marido. Tinha uma relação nada saudável, sabe? Quando você insiste porque por causa dos filhos, né? E eu ficava pensando sem família, em outra cidade, sozinha, com duas filhas especiais, agora suspeita de câncer, o que eu ia fazer? Né? Então, ele falava, não, deixa eu ficar aqui na sala porque, né, ajudo você com as crianças. Só que eram sempre brigas, e as crianças vendo, e aquilo. E eu já tava num momento, né, com depressão, com as filhas especiais, cada andara com autismo que não dormia, esse negócio de suspeita de câncer. Então imagina a minha cabeça. Foi um momento que eu falo pra vocês que foi um momento, sabe, o mais importante, né? No dia da biópsia, fui sozinha, tudo, aqueles cortes, dor, toda enfaixada, dolorida, né? E você se sente tão sozinha e eu falo, eu tô passando por isso. Eu corro atrás sozinha de tudo para minhas filhas, né? Para conseguir os direitos delas, coisas que eu não tenho condições de pagar, eu vou atrás para conseguir gratuito. E eu tô passando por esse momento, então eu quero um momento de paz. Eu não quero briga, eu não quero nada. Como eu vou me virar,
Deus tá vendo, Deus está comigo e eu vou encarar. E aí eu lembro que eu tinha pedido pra ele pegar um remédio pra dor na vizinha, pra minha amiga, na Mari e tal, e ele foi reclamando tudo. Nem sabia como que tava os cortes, que eu tinha feito a biópsia, né, tudo aquilo. Ele só viu quando eu fui pro banheiro tomar um banho, caiu, eu tava tirando um curativo assim, né, tinha tirado as faixas, e quando eu fui passar pro banheiro, caiu uma gás de sangue. E a minha filha foi pegar e falou, do curativo da mamãe. E aí que ele percebeu que eu tinha feito a biópsia, que ele já sabia por cima, mas também não falou nada. E naquele dia eu vi, sabe, eu toda enfaixada, tendo que fazer as coisas para minhas filhas, com dor. Ele reclamou de pegar um remédio, aí eu parei pra pensar, falei, eu preciso ter coragem. Eu tô sozinha, só tenho Deus, né? E eu tenho que ter coragem, eu quero paz, eu quero resolver essa situação. E foi quando eu falei pra ele, pode ir embora, né? Porque eu tinha pedido pra ele ir no mercado, ele não foi, eu falei, pode ir embora. E ele não acreditou muito, catou as coisas dele, você me leva até a estação? Eu falei, não, como que eu vou dirigir com o braço assim? E foi. E ali eu senti um momento de paz, sabe? Eu ia passar uma situação difícil, eu já tinha uma situação difícil, longe de família, longe de tudo, com as meninas especiais. Mas eu falei, eu tenho Deus. Eu já passei por tanta coisa que depois eu vou contando aqui pra vocês. E eu vou passar mais essa, mas eu quero estar na minha casa com as minhas filhas em paz, sabe? Se eu tiver que passar por um tratamento, vai ser em paz, sabe? Se eu tiver que for meus últimos dias, eu não sei, vai ser em paz. E todo mundo achou que eu era louca, né? O pessoal falou, mas justo agora, por que você vai separar? Deixa ele aí pra te ajudar com as meninas, e isso, aquilo. Eu falei, não. Era algo dentro de mim, né? Porque Deus já tinha me mostrado em visão, em sonhos. Eu falei, algo dentro de mim. E separei mesmo no dia da biópsia. Fiz os exames, tudo, as biópsias. Que nisso tava crescendo muito. E muito rápido. Pegava o seio, uma parte assim, como se fosse uma pedra mesmo, e um caroço de manga comprido. Mas ele ia saindo pra fora, assim, é como se fosse aumentando, mas pra parte não interna, assim, dentro, assim, perto da pele. E inchando assim, que dava pra ver visivelmente. E embaixo do braço já era. Não conseguia mais abaixar direito, já era o tamanho de um tomatinho cereja, não conseguia. E doía pra me pôr sutiã, pra tomar banho, pra deitar, era uma pedra, assim, imensa, né? E quando eu peguei o resultado, né, sozinha também, fiquei em choque, só tava no telefone falando com uma amiga minha, né, com a Tica, e mora nos Estados Unidos. E quando eu cheguei em casa, né, passou um pouquinho, a Dandara nervosa, a minha porta da cozinha era de alumínio, né, que tem aquelas partes de vidro, e ela ficou tão nervosa, ela fica nervosa, ela bate nas coisas, ela bateu, quebrou e cortou o dedo dela de fora a fora. Só que não adiantava levar em hospital, em nada, pra dar ponto, porque ela arranca, ela não deixa curativa, ela não deixa nada, nem casquinha, nada. Então, nós mães, né, principalmente as mães atípicas, a gente tem tanta essa coisa de proteção com eles, que na hora eu nem pensei se eu tô morrendo, se isso, se aquilo. Eu catei o carro com dor ou não, eu tinha acabado de pegar o resultado, né, que eu tava com câncer, socorri ela, fui pra farmácia, comprei as pomadas curativas, as coisas, e fiz como se fosse ponto falso, enfaixava pra ela não arrancar, e ela arrancava, e eu fui cuidando, até que foi fechando, quando ela dormia, eu ia pondo, porque ela arrancava, né, e foi fechando, não infeccionou, graças a Deus, eu fui cuidando, eu já fiz estágio no hospital. Depois que parou tudo, né, o sangue do dedo dela, a correria, que aí eu parei pra pensar, eu falei, e agora? Tô com câncer. Mas em nenhum momento eu falei, me arrependi de ter separado. Não, porque eu sou muito temente a Deus, eu achava, não, Deus não vai me perdoar se eu separar, isso e aquilo, mas
eu conversei com Deus o quanto que todos nós estávamos infelizes, né? E que Deus não queria aquilo para mim, né? Ele viu todas as tentativas que eu tive. E ele queria que eu e minhas filhas e ele também fosse feliz. Deus não quer nosso sofrimento. E ali eu falei, não, Deus vai estar comigo, ele me mostrou em sonho, ele vai estar comigo. E aí você recebe a notícia que você está com câncer, 2 dias depois a oncologista na primeira consulta já vira para você e já fala. Eu falei, doutor, então, né, já apavorada, mas com força, né, com fé, né, com esperança, porque tenho as meninas para cuidar sozinha. Eu falei, doutora, a Mastro falou que era o melhor eu fazer a químio para ver se dele espalhar, que ele é agressivo, né? Pra ele parar de espalhar, para não espalhar para outros órgãos. Eu começo a químio e depois eu faço a cirurgia. Porque se eu começar com a cirurgia, pode ter alguma célula espalhar em outros órgãos. Aí quando eu fui falar isso pra ela, não. Esse câncer, ele é muito agressivo, espalha muito rápido e ele é muito ruinzinho. Então, com certeza, né, pela minha experiência, você nem vai voltar mais a ficar mastologista, nem vai fazer cirurgia. Com certeza, ele já deu metástase. Ele, além da sua mama e da sua axila, ele já tá no seu fígado, no seu pulmão, nos seus ossos e no seu crânio. Não vai ter muito o que fazer, só tratamento paliativo. Eu sei que muitas pessoas têm tratamento paliativo e têm uma vida normal, que é só para você não sentir dor e você conseguir conviver com aquela doença, né? Não é tratamento paliativo uma sentença de morte. Significa que é uma doença que ela não tem cura. Então, você vai ter aquele tratamento e fazendo acompanhamento para você ter a sua vida, a melhor qualidade, né, possível e com aquela doença, né? Mas, no meu caso, a forma que ela falou e como já estava, era que não tinha o que fazer. Era como se fosse um câncer terminal, né? Não tinha o que fazer. Ainda eu tava sentindo muita dor nas costas, né? As costas. E aí a minha tia tava junto, assim, e ela falou, doutora, ela tá com muita dor nas costas. Ela falou, não, já deve ter pego, já é doença. Ela falou, faz uma tomografia de emergência e volta aqui só pra mim ter certeza. Então, imagina, né, sem família, numa cidade no interior sem ninguém, 2 filhas especiais, sozinha, com um câncer que você descobre que é uma coisa que você descobre que é terminal, já não tem o que fazer. E eu fiquei em choque. E aí, eu já preocupada, como que eu vou conseguir essa tomografia? Você precisa de urgência pra gente já entrar com a quimioterapia, mas eu preciso ver se realmente espalhou, né, que eu acho que espalhou, pra saber qual medicação que eu te dou, e se espalhou você nem volta mais na masto, nem faz cirurgia, nada. E naquele momento, mesmo assim, eu tive que ter aquela frieza, sabe? Respirar fundo, falar, depois eu choro, agora eu tenho que resolver. E nada, mesmo pago, você não ia conseguir, né, a tomografia, demora. Peguei aqueles pedidos dela de urgência, no caminho de volta para casa parei, vi um hospital no convênio, parei, entrei lá, passei de emergência e conversei com a médica. Falei, eu preciso fazer esse exame. E é de urgência. E graças a Deus ela liberou, fiz o exame, só que ia demorar 2 horas para sair o resultado. E eu tinha minhas filhas para dar janta, tudo. Nessa hora você não pode nem pensar, tô com câncer, tô morrendo. Porque a minha cabeça é minhas filhas. Fui para casa, não queria falar com ninguém, né? Falei, no outro dia eu pego o exame porque eu tenho que cuidar dela. E eu fiz o meu secreto com Deus, que é o que eu sempre faço. Vou pro banho. Ali eu ajoelho embaixo do chuveiro e choro e converso com Deus. E eu lembro que eu chorei muito, relembrando tudo que eu já passei, que depois aos poucos eu vou falando pra você. E tudo que eu lembrei, falei, Senhor, tudo que eu passei em vão, todo sofrimento, a minha vida, a minha infância de abusos, a minha filha 8 meses na UTI, todo esse tratamento dela, a Dandara com autismo, minha separação no dia da biópsia, um câncer, além do câncer, ele tá avançado e eu vou morrer? Eu passei por tudo isso à toa? E ali eu conversei com Deus,
Depois de chorar muito, eu falei, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. Eu jamais vou negar o Senhor, né? Se eu morrer, o Senhor é o Deus da minha vida e o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor não vai desamparar minhas filhas. E se eu viver, o Senhor continua sendo Deus da minha vida. Eu não vou negar, seja feita a tua vontade. Falei, Senhor, se eu tenho que passar por isso, eu acredito que seja um propósito, um testemunho, algo dos planos do Senhor. Então eu não peço que eu não passe por isso, porque eu quero que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Mas eu só peço uma coisa pro Senhor. Eu sei como é esse tratamento, é muito agressivo, é difícil, vai ser muito difícil. E eu tenho que cuidar delas. Então eu só peço pro Senhor, por favor, Pai, alivie esse tratamento. Alivie esse tratamento. Eu lembro que eu chorei e pedi isso pra ele. E sabe quando você dorme igual criança, de tanto chorar, e ele me deu um sonho lindo. E a partir daquele momento, tudo mudou. Depois que eu fiz essa entrega pra Deus, e chorei muito. E ele me mostrou esse sonho lindo, um caminho lindo ainda que eu tinha pela frente. Eu falei, então acho que eu não vou morrer. Ou será que esse caminho que eu vou pro céu? Eu fiquei pensando. E eu lembro que a médica tinha falado que eram 16 químios. Ia começar com 4 vermelhas e 12 brancas. E eu já tenho um problema renal, né? Então, minhas veias são fininhas, difícil, sabe? Complicado. E eu lembro quando eu cheguei lá, naquele susto, né? Naquela correria pra fazer a químio, aquele medo que dá. E eu lembro que uma senhorinha, né, bem boazinha, tinha passado por isso. Ela falou, minha filha, quando você for, convida Jesus pra sentar lá na cadeira, né? Conversa com ele, pra ele estar com você nesse momento. É um momento assustador, você não sabe como vai ser. E eu lembro que algumas pessoas se ofereceram, eu falei, não, eu vou sozinha. Eu vou sozinha. Porque eu sabia que eu ia enjoar, vomitar, dormir, eu passar mal. Então, ia demorar, eles já falaram que ia demorar. As químicas que eu fazia duravam de 5 a 6 horas, né? Então, é chato pra pessoa ficar ali naquela cadeira sentada e vendo dormir, eu enjoando. Eu não queria, né? E eu fui. Quando eu cheguei, sozinha, quando eu cheguei lá, o enfermeiro, tal, já pegou de primeira a minha veia. Já falei, ai, é Deus, que eu pedi pra ele aliviar. Aí ele falou, tal. Aí eu falei, essa é a vermelha? Ele falou, não, é a branca. Falei, não, tá errado. Ela falou que ia começar 4 vermelhas e depois 12 brancas. Aí ele falou, não, é a branca. Falei, então tudo bem. Eu já vou tomar as 12 brancas, tá aí no protocolo? Ele falou, não, são apenas 6. 6? Como assim 6? Conferiu tudo, chamou a enfermeira, conferiu, era aquilo. Eu falei, então tá bom, depois eu vejo com a médica, né? Fiz os exames, tudo que tem que fazer lá na hora, pra ver como você tá, pra ver se consegue fazer a químio, se o seu corpo aguenta, porque é muito forte. E eu fiz a químio, né? Depois eu conto pra vocês os efeitos. E aí, depois de 20 dias, fiz os exames pra levar pra médica. E eu peguei e falei, doutora, essa mesma oncologista que tinha falado que eu tava morrendo. Esqueci de falar pra vocês que quando eu peguei a tomografia e levei pra ela, que ela falou que já tinha dado metástase, ela pegou, minha tia virou assim e falou, ai doutora, fala, né, logo o resultado, porque ela orou muito. Ela falou, então sua reza é boa, porque não deu metástase. Ela falou, não sei como, mas não deu metástase. E já tava grande no linfonodos, que é onde espalha, e não deu. E aí eu fiz a químio, cheguei lá com os exames, falei, doutora, a senhora não falou que era 4 vermelhas e depois 12 brancas, e eles começaram com as brancas? Ela falou, eu ia iniciar. Só que o FISH, que é um exame pra ele saber o tipo certinho do tumores e tal, eu sei que era HER2 e tal, os negócios, chegou no dia que eu ia fazer a químio. E aí ela viu que ele era hormonal, então não precisava. E aí, em vez de eu ter que fazer 16 químios, eu iria fazer apenas 6. E na hora eu já lembrei do que eu tinha pedido pra Deus. Eu pedi, Deus,
por favor, alivie o tratamento. E de 16 químios, ele reduziu para apenas 6. Reduziu 10 químios. Na hora eu já lembrei do que eu tinha pedido para Deus. E quando ela pegou o exame, na primeira químio, no que ela falou, que essas químios seriam só para ver se ele parasse de se espalhar ou crescer muito rápido, porque ele estava crescendo muito rápido, que ele se alimenta de hormônios. Ele reduziu mais da metade na primeira químio. Murchou o meu seio, ele estava inchado, o negócio assim, fez, sugou, murchou. Sabe? E aí eu lembrei do que eu tinha pedido para Deus. Falei, Senhor, alivie esse tratamento, o que eu tenho que passar. E eu lembrei disso. E quando ela tinha pedido cintilografia para ter certeza que o câncer não estava nos ossos, porque aqui na mama, perto dos ossos, né, é muito frequente. E eu tava com medo. Mesmo que Deus tinha falado, eu tava com medo de fazer cintilografia. Eu marcava e não ia. Eu marquei umas 5 vezes e não levantava da cama. Aí eu ouvia as lives, né, da bispa missionária Sônia, lá do Japão. E naquele dia, à noite, que ela fazia todas as noites, depois que ela terminou a pregação, ela falou, olha, Deus está mandando um recado, que tem uma mulher aqui, que Deus está te falando que Ele já te curou do câncer. E você tem que levantar e ir fazer o tratamento. Você só precisa fazer o tratamento, você já está curada. Você tem que passar pelo processo para ter autoridade para falar a respeito. Eu falei, ai, será que sou eu? Será que eu quero achar que sou eu? No outro dia de manhã ela foi fazer uma participação com uma outra pastora em uma live. E no final ela repetiu a mesma coisa. Você já está curada, você tem que levantar e fazer o tratamento. Não tenha medo, é só um processo. Quando chegou a noite que ela foi fazer o horário da live dela, falou a mesma coisa. Eu falei, não, é pra mim. E aí eu fui, tive coragem, fiz a cintilografia e não deu metástase ósseo. E os médicos ficaram abismados porque já estava em estágio 4, avançadíssimo, agressivo, crescia muito rápido e não tinha se espalhado, não tinha metástase. E depois eu conto todo o outro testemunho pra vocês. Então, o que eu quero falar 2 coisas principais aqui que eu contei tudo isso pra vocês. A primeira é, quando eu fui fazer a cirurgia, tinha o agulhamento, que antes da cirurgia, tinha mais 3 mulheres pra fazer a cirurgia lá junto comigo no hospital. Eu fui a última. E as 3 tinham menos de 40 anos. Tinha uma de 25 anos lá. Tá? Então, não espere, não aceite esse negócio, tem que ter 40 para fazer mamografia. Lá, nesses lugares, com químio, fazendo a cirurgia, eu vi várias garotas, moças novas, com câncer de mama, retirando a mama, fazendo quimioterapia, 25, 30, 35, 28. Então, não espere, ter 40 para me fazer o exame. Não, faça. Faça, porque agora as moças mais novas também estão tendo câncer. Então, se previna, tá? Outra coisa, a última palavra sempre vem de Deus. Vai falar, todo mundo fala isso. Não, mas é. Eu sou prova viva disso e vou contar os meus testemunhos aqui pra vocês. A onco tinha falado pra mim, você está morrendo. Praticamente com essas palavras, né? Não foi essas palavras, mas não tem o que fazer. Né? Tratamento paliativo pra você não sentir dor e acabou. Ele espalha muito rápido, muito agressivo. E tava imenso. E Deus falou que ia me curar. E Ele me curou. Eu fiz exames esses dias agora, porque eu tô com muita dores nos ossos, tudo. Aí eles já ficam com medo se voltou o câncer pros ossos, mas não voltou. Graças a Deus. É só as sequelas da quimio. Então, eu quis contar isso pra vocês por uma coisa. É a prevenção. A última palavra de Deus. E outra coisa. Não aceite estar em uma relação que te humilhem, que te maltratem, que te desrespeitem, que você está sofrendo, por medo de mudar de vida,
por medo de achar, lá fora vai ser difícil, eu tenho meus filhos, como que vai ser, isso, aquilo. Não. Peça a direção para Deus. Deus me direcionou e depois eu conto para vocês, eu mudei de cidade, eu mudei de casa, eu mudei de tudo. Deus preparou tudo e não faltou nada para mim nem para minhas filhas. Tá bom? Então, sempre coloca Deus na frente. E se você tá com medo de algo, enfrenta. Tenha coragem. Não fica nesse comodismo, não aceite. Você tem mais força do que você possa imaginar. É só você querer. Vai atrás, batalha, mas não aceite menos do que o melhor de Deus para a vida de vocês. Para você, para os seus filhos, para sua vida, sabe? Vai à luta. Se eu conseguir, por que vocês não vão conseguir? Tá bom? Então já curte aqui esse vídeo, compartilha, se inscreve para chegar os outros vídeos que eu for postando chegar para vocês. Se tem mulheres passando por esse momento, compartilha e manda esse vídeo para elas. Se tem pessoas que estão precisando ouvir, eu espero ter passado um pouquinho de força, fé e coragem para vocês. Compartilhe e mande para elas, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.